A base de um bom reposicionamento de mercado é a pesquisa de mercado. A nossa pesquisa foi feita com base num cadastro que a pizzaria tem de todos os clientes. A gente analisou cerca de 100 cadastros e chegamos nos seguintes dados. Primeiro, o sexo. 51% das pessoas que são cadastradas clientes fixos da pizzaria são homens. 93% dos pedidos são realizados por meio de delivery e apenas 7% são retirados diretamente no balcão. Os bairros mais atendidos são, em primeiro lugar, o Jaguaré, que é o bairro onde ele é localizado, seguido por Osasco e a cidade de São Francisco. A gente descobriu também, junto ao cliente, que eles têm em média 20 clientes por noite e o ticket médio da pizzaria é de R$62. O que isso significa? Significa que cada um desses 20 clientes consome, em média, R$62 em cada pedido. Com esses dados, a gente chegou no cliente médio, quem que é o atual consumidor médio da Marius. Em primeiro lugar, é um homem de 40 a 60 anos, aposentado, morador do Jaguaré, classe B ou C e que pede o delivery por telefone. Entretanto, a gente tentou entender quem é o público que a Marius ainda não atende, como ela pode estender a clientela que ela alcança. Então, em primeiro lugar, a gente fez uma pesquisa do Google, com o formulário do Google, com diversas questões, incluindo idade, sexo, renda familiar, nível de escolaridade e também os hábitos de consumo de delivery e de pizza, isso mais especificamente. Com essa pesquisa, a gente conseguiu cruzar vários dados e chegar em conclusões importantes para o nosso trabalho. 62% do público que respondeu à pesquisa é feminino, são mulheres, e a maioria são solteiras, 68%, seguido por uma parcela de casados. Depois a gente tem as questões... você costuma pedir delivery de comida? E 89% das pessoas disseram que sim. E uma pergunta que foi bastante importante pra gente é que a gente questionou como as pessoas consomem pizza, como é mais provável que você consuma pizza. E 89% disse que é por meio de delivery. E só 11% disse que vai até uma pizzaria ou um restaurante. Isso é ótimo pra gente, porque a Marius não tem um salão onde as pessoas podem ir comer. Ela trabalha exclusivamente por delivery. Mas, como a gente viu aqui, quase 90% das pessoas têm o costume de pedir delivery mesmo, então isso é ótimo. Outro dado que foi bastante importante para a nossa pesquisa e para a execução do nosso trabalho foi que 30% das pessoas, quando perguntadas como ela pede o delivery, responderam o aplicativo iFood. 48% ainda de telefone, mas na nossa pesquisa, quando você analisa os dados, a maioria das pessoas que respondeu o telefone é mais velha, de mais idade. E as pessoas mais jovens são as que responderam o iFood. E o site ou app do restaurante e outros apps, como Uber Eats ou Hello Food, um monte de vários outros foram citados, mas somando apenas 12%. Então, é incomparável a quantidade de pessoas que usam o iFood com outros aplicativos. Por isso, quando chegou a hora de decidir qual aplicativo a gente usar, o iFood foi a escolha óbvia. Com todas essas pesquisas e as outras questões, a gente chegou no consumidor médio que a Marius deseja alcançar, que seria homem e mulher, de 25 a 35 anos, moradores do Butantã, que é também ali perto, na Zona Oeste, a formação universitária ou cursando universidade, pode inclusive ser a USP, que é ali perto, e classe B ou C, continuar nessa classe, e que pede o delivery pelo aplicativo. Essas são as pessoas que a Marius ainda não alcança.
E é elas que a gente gostaria de trazer para o nosso cliente. Então, todo o trabalho de concepção do logo e tudo mais foi pensada tanto na clientela atual, que são as pessoas mais idosas, um pouco mais de idade, quanto essas pessoas mais jovens. Mas conhecer o público a ser alcançado não é a única parte da pesquisa de marketing que é importante. Conhecer bem a empresa também é essencial, como a Laís falou na parte da visão, missão e valores. Uma maneira bastante eficiente de fazer isso, bastante reconhecida no meio do marketing, é a análise SWOT. A análise SWOT em inglês significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É por meio da análise SWOT que a gente consegue identificar quais são os pontos positivos e os pontos negativos do estabelecimento e onde ele pode crescer e o que pode atrapalhar esse crescimento. Então, no caso da Marius, as forças que a gente reconheceu foram os clientes fixos e fidelizados, o baixo índice de reclamação e os produtos de primeira linha. Então, o senhor Araújo, o proprietário, ele tem muito orgulho e é muito importante para ele sempre comprar nos fornecedores com os melhores produtos possíveis para fabricar a pizza. E isso resulta num baixíssimo nível de reclamações. E, inclusive, nas avaliações que o Google disponibiliza, o cliente tem 4,9 de 5, né, da nota máxima. Então, a qualidade dos produtos realmente vale a pena. As fraquezas são a identidade visual fraca e dispersa, como a Laís também disse, e o fato dele não ter nenhuma presença online, o que faz com que ele não tenha muito apelo a esse público jovem que usa o iFood, por exemplo. O cadastro em aplicativos de entrega é uma grande oportunidade que a gente tem para crescer o nosso posicionamento no mercado e ter a maior acessibilidade pela internet, como nas redes sociais e tudo mais, e o site institucional, assim alcançando o público mais jovem. Como ameaça, a gente vê o fato de que todos os nossos concorrentes têm sites institucionais e a grande maioria tem o cadastro no iFood ou em outros aplicativos. E os preços que são mais altos, relativamente altos para a região. Como eu disse, os produtos são de primeira linha, então isso reflete no preço. A questão dos concorrentes terem iFood é complicada porque se vem uma pessoa, um jovem, e abre o aplicativo dele num sábado à noite, que ele está com os amigos e quer comer uma pizza, ele pode pedir de qualquer concorrente nosso, menos da gente. Então, é uma grande oportunidade o aplicativo. Pensando em tudo isso que eu disse, tanto na análise de mercado como na análise SWOT, a gente entendeu melhor os problemas que a Marius encontra hoje em dia, além dos seus pontos fortes, e como proposta de solução, a gente tem as seguintes propostas. Conhecer melhor o público alcançado, que foi o que a gente fez, a ser alcançado, perdão, que foi o que a gente fez com a pesquisa do Google. Unificar a identidade visual, que a gente fez com todo o material gráfico, uniformes, material promocional, etc. A maior acessibilidade pela internet, que vem com as redes sociais, o site, o iFood, e repaginar e modernizar o logo. A gente chegou na seguinte questão: como seria essa identidade visual, esse logo, que pudesse, ao mesmo tempo, agradar e contemplar o público já fiel, e sem alienar esse público, mas que fosse convidativo para o público mais jovem que pede pela internet, e também que o nível de sofisticação da identidade visual fosse equivalente tanto à faixa de preço do produto quanto à qualidade do produto. E foi para responder essas questões que a gente teve a fase de concepção que o Araújo vai falar agora.